Olá, tudo bem, pessoal? Então, vamos lá para mais uma aulinha, oitava, né? Oitava peça de vocês. Então, nós temos hoje uma ação de execução, né? Execução extrajudicial, de título extrajudicial. Então, a gente vai precisar aprender primeiro quando que é cabível essa ação, qual o procedimento dessa ação e qual o esqueleto dessa ação de execução. Então, vamos por partes, tá, pessoal? Então, a ação de execução de título extrajudicial é uma ação fácil, garanto para vocês que vocês não terão dificuldades, mas nós precisamos aprender aí o passo a passo dela, perfeito? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, né, da ação de execução. Quando a gente trata de título extrajudicial, tá, estamos falando de uma modalidade típica, tá? Uma modalidade típica de ação, de execução, né? Ela tem uma autonomia procedimental e começa justamente com uma petição inicial, com pedido de citação e tudo mais, que a gente vai ver no decorrer desta aula, tá? Uma ação de execução, como regra, tá? Ela visa satisfazer um crédito, tá? Um título executivo extrajudicial, ou seja, aqueles títulos arrolados no artigo 784 do Código de Processo Civil. Então, a primeira coisa que você deve fazer é ir até o artigo 784, para saber quem são esses títulos a que confere a essa ação própria denominada ação de execução de título extrajudicial, título executivo. Primeiro lá, tá? Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e o cheque. Escritura pública, outro documento público assinado pelo devedor, documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores, ou por conciliador, mediador, conciliador pelo tribunal. Contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia, contrato de seguro de vida, caso de morte, crédito decorrente de foro de laudêmio, crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como encargos acessórios, taxas, despesas condominiais, certidão de dívida ativa da Fazenda Pública, né, União, Estado, Distrito Federal e municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei, o crédito referente também às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, certidão expedida em via notarial e todos os demais títulos aos quais a disposição expressa a lei atribui força executiva. Bom, isso é o rol do artigo 784, certo? 784 do Código Civil. Então, é evidente que para a instrução desse processo é essencial que apareça nessa inicial apresentado esse título executivo, né? Esse título é o embasamento dessa ação de execução. Então, como prevê o artigo já 798 do CPC, tá? Ele prevê a necessidade desse título embasar essa ação de execução. Excepcionalmente, em caráter excepcional, o credor poderá justificar a impossibilidade de apresentar o título naquele momento, né? E, consequentemente, juntar uma cópia e fazendo uma identificação do local que se encontra a carta. Mas ele vai ter que justificar essa excepcionalidade, ok? Então, qual seria a competência jurisdicional para essas ações de execução no novo CPC, né? Essa competência está prevista lá no 781. Então, você vai pegar o seu código, vai grifar lá o artigo 781, que diz o seguinte: a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observado-se o seguinte: a execução poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante no título, ainda de situação dos bens a ela sujeitos, ok? Tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro deles, né, independente,
E ainda, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, o executado poderá ser proposto no lugar que se encontrar ou no foro do domicílio do exequente, né? Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer um deles também. A escolha do exequente. Bom, a execução poderá ainda ser proposta, como diz o artigo 781, em lugar em que se praticou o ato, ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que não mais resida o executado. Então, tem várias situações, várias hipóteses do 781 onde pode ingressar dessa demanda, tá? Ação de execução de título. Antes da gente adentrar nas petições de execução, propriamente dito, a gente pode apontar o seguinte, que na execução não há pedido de tutela, tá? Na execução não há pedido de tutela. Sem que haja a defesa do réu e tudo mais. Então, no processo de execução, o pedido correto que é feito aqui no processo de execução é o pedido de citação, que tem por finalidade já na citação a satisfação da obrigação que será imposta, né, no título executado, né? No processo de execução, a facilidade é o seguinte, que não tem que se falar em pedido de procedência da ação. O pedido aqui é para citar para pagar, tá? O pedido, ele vai corresponder à citação do executado, simplesmente para cumprir a obrigação. E a obrigação, ela deve ser líquida, certa e exigível. Então, ela tem que estar consubstanciada nesse título executivo. Então, a gente tem que cuidar esses detalhes aqui, tá? Quando que a ação de execução é proposta, né? Ela não espera do Estado nenhuma condenação, declaração ou constituição. Ela só espera o pagamento, cumprimento da obrigação para satisfação daquela prestação. Então, não há se julgar procedente ou improcedente. Você não faz esse pedido na ação de execução, certo? A gente vai pedir a citação, cumprimento da citação e o efetivo pagamento, né? Então, nós vamos falar o seguinte, que dentro da execução, do processo de execução, tem ritos do processo de execução. E os ritos são admitidos com pedidos distintos. Por exemplo, existe o processo de execução da obrigação de fazer ou não fazer, existe o processo de execução para entrega de coisa certa, existe o processo de execução de quantia certa contra devedor solvente. Esses três ritos diferentes executórios, eles têm pedidos diferentes, né, que interferem. Então, se eu trato de uma ação de obrigação de fazer ou não fazer, eu vou ter que citar para o indivíduo cumprir a obrigação no prazo designado pelo juiz, tá? Ou fixado já no título. Esse fundamentação está lá no 815 do nosso Código de Processo Civil, certo? Ou ele vai oferecer embargos em 15 dias, que é a defesa dele, embargos à execução. A execução para entrega de coisa certa, a citação também é pedida, né? O pedido é a citação para a entrega da coisa, entregar a coisa em 15 dias, né? Quando se tratar de entrega de coisa, o prazo é de 15 dias e o oferecimento de embargos também nesse mesmo prazo, de 15 dias. E a última citação, a última execução, na verdade, seria de quantia certa, né? Essa execução, a citação é para pagamento. Quando a quantia líquida certa e exigível, a gente faz uma citação de pagamento. Tá sujo. O pagamento ali em 3 dias, certo? Pagamento prazo de 3 dias ou oferece os embargos no mesmo prazo de 15 dias. Beleza? Pena de penhora, nesse caso, né? No caso de entrega de coisa, pode ser sob pena de busca e apreensão, né? E no caso da obrigação de fazer, é sob pena de aplicação de multa. Dependendo da obrigação, você vai pedir a coerção, no caso do não cumprimento.
né? Então, ainda é importante a gente entender o seguinte, não se fala em extinção com julgamento do mérito. A extinção deve ser declarada em sentença, nesse caso aqui. E o executado ali vai ter que receber os valores ou receber o exequente, no caso, ele vai ter que receber esses valores, esse montante, ou a quantia certa, ou a coisa que foi pedida, ou justamente ter realizado a coisa que era para ter sido realizada, né? Então, nesse caso, a gente tem que cuidar também. Os prazos. O prazo uma vez citado o executado, né? Executado, uma vez citado o exequente, eu conto da data da juntada 15 dias, tá? Para que o réu ofereça os embargos à execução. A gente conta, na verdade, o prazo será contado da efetivação da citação e não da juntada, tá? Prazo de 3 dias da efetiva citação para o pagamento. Agora, os 15 dias da juntada dos autos do mandado para oferecimento de embargos. Veja, os 3 dias para pagamento se conta do momento que ele recebeu. Os 15 dias para oferecimento de embargo se conta da juntada do mandato de citação. Ok? São duas situações diferenciadas. Dos honorários, como é que fica nos honorários nas ações de execução? Nas ações de execução, para entrega de coisa, né, de obrigação de fazer e não fazer, os honorários são fixados no juízo de admissibilidade, já na petição inicial, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil. Ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Entretanto, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20%, dependendo da situação, né? Quando rejeitados embargos da execução, podendo ser majorado ainda, caso não opostos embargos e ocorrer o final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado. Então, aí vai do juiz, que não tem nenhum problema com o honorário, e condenar um pouquinho a mais os honorários aí. Tá? Nos termos do artigo 827, havendo pagamento integral do valor exequendo no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios reduz para 5%. Se houve o pagamento, só reduz para 5%. É importante mencionar que para ação de execução contra a fazenda pública, o percentual de honorários deve obedecer à tabela do artigo 85 do CPC, tá? 85, parágrafo 3º, Código de Processo Civil. Então, eu tenho uma execução, né, com uma obrigação de fazer ou não fazer, ou eu tenho uma execução de entrega da coisa certa, ou eu tenho uma execução por quantia certa. Essas são as três possibilidades de ação de execução. Mas vamos lá, vocês viram quem são os títulos executivos extrajudiciais. Esses títulos executivos extrajudiciais, eles nos liberam para essa cobrança imediata, certo? Então, a gente fica, a situação fica bem mais facilitada. Vou ter que salvar aqui o slide que eu vou mandar para vocês em PDF, para poder salvar como. Já vou. Então, aí a ação de execução, ela é rápida, ela não tem um processo de conhecimento, né? Ela não tem um processo de conhecimento anterior. Ela vai direto para receber ou para simplesmente que haja o cumprimento daquela obrigação que foi ali, ok? Vamos ver se você, tá baixando certinho, já vou passar aqui para vocês o nosso esboço
da nossa aula. Bonitinho, está convertendo. Então, a estrutura de uma ação de execução ela é muito simples, tá? Então, vamos ampliar aqui essa tela, por favor, amplie aí você também. Olha lá, ação de execução de título extrajudicial e execução de quantia certa. Uma estrutura básica dessa peça é uma petição inicial. Então, por óbvio, ela terá os requisitos do 319, certo? Os requisitos do 319 do Código de Processo Civil, tá? Que sejam compatíveis com a execução. Então, vocês vão até o artigo 771 e parágrafo único do Código de Processo Civil, artigos 798 e 799 do Código de Processo Civil, colocando ali os requisitos dessa petição inicial. Então, só um pouquinho. Ó, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com título executivo extrajudicial. Isso é o que diz o 798, tá? O demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura, a prova de que se verificou a condição que ocorreu o termo, se for o caso, a prova, se for o caso, que adimpliu a contraprestação, isso tudo deve ser indicado, instruído na petição inicial. O que ele deve indicar a sua petição inicial, a espécie de execução de sua preferência, quando mais modo puder ser realizado, os nomes completos dos exequentes executados, os números da inscrição do cadastro, pessoa física, pessoa jurídica, os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível já coloca. O demonstrativo do débito deve conter índice de correção monetária, taxa de juros aplicadas, termos da inicial incidência de índice, correção monetária e taxa de juros utilizadas, e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, e a especificação dos descontos obrigatórios. Tudo isso deve estar constando ali na tua petição inicial, certo? Isso aí que eu li para vocês é do artigo 798 do CPC, tá? Ok? Então, assim, essas são os 798 e o 799 do CPC, eles nos colocam o que precisa ser incluído nessa tua petição inicial, a priori, tá? A competência, eu falei para vocês da competência dessa ação de execução, justamente, a competência dessa ação de execução, ela está prevista no artigo 781, como eu coloquei para vocês. Vai depender da situação, ela pode ser geralmente, né, a execução poderá ser proposta no domicílio do executado, perante a eleição do título, né, da onde está sujeito os bens a ele representados. Também pode ser, tendo mais de um domicílio, o executado pode ser qualquer um deles proposto, né. Sendo incerto e desconhecido o domicílio do executado, será no foro domicílio do exequente, pode ser proposta essa ação de execução. Havendo mais de um devedor com domicílios distintos, também fica a escolha do exequente, né? E a execução ainda pode ser proposta no lugar que praticou o ato, né? Ainda pode ser proposta no lugar que praticou o ato. Então, todas esses pontos, tá, pessoal, eles estão previstos lá no 781, que trabalha a competência. A gente vai ter que analisar caso a caso para saber exatamente aonde propor essa ação, tá? Como que são tratadas as partes no processo de execução? O exequente e o executado, tá? Exequente é quem é o credor, executado é aquele devedor, tá? Hipóteses de cabimento. A gente viu as hipóteses de cabimento, né, da execução de título extrajudicial. Então, todos aqueles títulos previstos no 784 são títulos extrajudiciais que cabem à ação de execução de título extrajudicial. Também tem a ação cabível ali no artigo 24 da Lei 8.906 de 94, o 771 e o 824 e seguintes,
a execução por quantia certa. Então, são situações específicas, né? A execução por quantia certa é diferente da execução por obrigação de fazer ou não fazer, que também é diferente. São 3 situações que eu trabalhei com vocês já, né? Que também é diferente da execução de entrega de coisa. Então, eu tenho a ação de obrigação de fazer ou não fazer, eu tenho a obrigação de entrega de coisa e entrega de quantia certa. São 3 situações que podem aparecer, certo? Lembrando que os títulos executivos extrajudiciais estão previstos no 784, ok? Tá. Então, assim, a fundamentação jurídica que a gente argumenta uma ação de execução de título extrajudicial. Caracterizar esse título extrajudicial, né? Para você caracterizar o título extrajudicial, você vai ter que ir lá no 784, no 783 do CPC e demonstrar que ele é líquido, certo e exigível, né? Um contrato devidamente assinado, com 2 testemunhas, ou se trata-se de uma promissória, ou trata-se de um cheque, que o contratado não cumpriu com a obrigação, tudo mais. Também é fundamentação jurídica nesse ponto indicar bens à penhora, se assim você já tem uma pretensão, né? Indicar bens à penhora caso não haja o pagamento do débito no prazo legal, né? Então, o 798, inciso 2, a linha C do CPC, ele vai requerer a penhora de valores em conta, tá? É necessário a gente já requerer o bloqueio desses valores, ou também o bloqueio do Renajude, caso houver algum carro, alguma coisa, para que haja esse pagamento devido. E restando infrutífero, ele vai requerer, aí no fim, a penhora dos bens imóveis contidos na situação fática narrada. Beleza. Depois disso, olha, estou passando a estrutura para vocês, bem simples, tá? Depois disso, o recebimento da inicial. Você vai requerer o pedido, né? Recebimento da inicial, fixação dos honorários, como eu coloquei para vocês, a citação por AR, né? Por carta, por executado, para que no prazo de 3 dias, no caso de quantia certa, né? De pagamento de quantia certa, ele possa efetuar essa dívida acrescida de juros, correção monetária, multa contratual e honorários advocatícios, aí podendo ser em 5%, se caso ele pague nesses 3 dias, né? Caso contrário, eu já expliquei para vocês que pode ser majorado isso, né? Pode ser 20% ou mais, dependendo do trabalho do advogado, tá? Proceder imediato à penhora e avaliação dos bens e tais autos executados para apresentar embargos à execução. Caso não haja o pagamento no prazo legal, o acréscimo dos honorários em 10%. Requer a penhora online dos atos financeiros junto ao sistema Bacenjude, pode requerer Renajude. Caso infrutiva, requerer a penhora e avaliação dos bens imóveis indicados. Benefício do artigo 212 e 214 do CPC e a condenação das custas e honorários advocatícios. Vai colocar o valor do título, o valor da causa, nesses termos pede deferimento. Veja que na ação por quantia certa, o credor poderá, na inicial da execução, enviar os bens a serem penhorados, tá? Nos termos do artigo 829 do CPC. Deve ser instruída a petição inicial com título executivo e anexar cálculo de débito, tá? Então, você vai instruir a petição inicial e anexar o cálculo demonstrativo do débito nessa petição, de toda forma, certo? Então, pessoal, assim, eu vou passar para vocês mais uns detalhezinhos aqui dessa peça de execução para a gente poder ir para a peça. Eu vou dizer para vocês que é a peça mais simples que vocês fizeram até agora,
tá? Então, ela não tem muito segredo, o cabimento dela não tem muito segredo, e também não haverá segredo na resolução dessa peça. A estrutura dela é mais simples, a fundamentação dela também. Então, a gente precisa justamente aprender somente a fazer essa peça aqui de forma simples, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa saber para onde vai direcionar essa peça, né? O endereçamento. Então, esse endereçamento, pessoal, vai depender do local onde esse executado mora, né? Onde ele mora, se houver mais de um, conforme o artigo 781 que a gente viu. Então, vamos imaginar que seja Cascavel o local que ele reside. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 3 pontinhos, vara civil da comarca de Cascavel, estado do Paraná. Daí você coloca, você vai qualificar o teu exequente, né, por quem você está, e aí você fala que é brasileiro, ou se ele é dono de uma empresa, né, se é pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ número tal, aí tá. Depois que você qualificou a parte, você coloca, bem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado adiante assinado, escritório no endereço tal, conforme instrumento de procuração em anexo, né, vírgula, propor, apresente ação de execução. Aí a gente vai ver se é quantia certa, daí a gente vai ver se é ação de execução de título extrajudicial, né? Ação de execução de título extrajudicial. Aí a gente vai ver se é quantia certa, se é entrega de objeto, de obrigação de fazer, enfim. Tá, então, a gente vai propor a presente ação de execução de título extrajudicial. Vamos lá. Então, é extrajudicial em face de quem? Né? Aí, quem que é o nosso executado? É aquele da quem a gente quer receber. Aí, vai qualificar ele inteiro, né? Qualificar bonitinho, na forma que faculta o artigo 824 do Código de Processo Civil, se for o caso de execução por quantia certa, pelas razões de fato e de direito que passa a expor. Aí você vai fazer um tópicozinho bem simples dos fatos. Um tópico bem mínimo, porque você não está fazendo o processo de conhecimento. Você só vai dizer que você tem o título, que o título é válido e que você quer receber. Tá? A exequente vendeu materiais, não, a executar forma de cheque não cumpriu com o pagamento, toda a vida tem sido apresentado, o cheque voltou e agora ela quer receber, né? Cheque diante de tal fato, o exequente providenciou o protesto, o devido protesto, sem que executado efetuasse até o momento o devido pagamento do título. Dessa forma, esgotadas as vias amigáveis, né, não resultando no seu crédito, não resta outra alternativa exequente, a não ser ajuizar a presente ação executiva, já que o cheque apresentado não foi devidamente quitado, né, pela executada. Constitui-se um título executivo extrajudicial, líquido e exigível, né, na forma estabelecida nos artigos 784, inciso tal, do Código de Processo Civil. Ponto. Então, aí você fala assim, do direito. Se por se tratar de cheque é título executivo extrajudicial, artigo 784, merece presente o pagamento do respectivo título, uma vez que em débito, de data tal, conforme cálculo que se depreende abaixo, a dívida hoje se perfaz em tantos reais, aí você anexa a memória de cálculo que você vai ter corrigido lá naquele Easy Calc, corrigido os valores do cheque, né, que está
E aí você soma os honorários, né? 5%, se pagar naquela data é 5%. Se pagar depois dos 3 dias, né? Se for obrigação de pagar a quantia certa, depois dos 3 dias você tem um acréscimo nos honorários aí, tá? Porque vai ter dado mais trabalho. E aí, depois que você colacionou os memoriais de cálculo diante do exposto, aí você vai para os pedidos, né? Diante do exposto, requer a citação executada no endereço indicado, pré-esta para um prazo de 3 dias, efetuar o pagamento no valor de tantos reais, acrescido de juro, correção monetária, honorários advocatícios, custos processuais, blá, blá, blá. Requer ainda, né, na hipótese de não efetuado o pagamento, determinado para que o oficial de justiça proceda de imediato a penhora de tantos bens quantos bastarem para o pagamento da dívida, avaliação, conforme o artigo 829 do CPC. Isso a gente vai ver no próximo tópico, como que a gente vai falar se a gente tiver dados para colocar, para já indicar bens a penhora, caso não sejam efetuado o pagamento, a gente já vai fazer isso no tópico anterior, quando está falando do direito, a gente já vai pedir a indicação daqueles bens, blá, 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 e se não tiver, a gente coloca isso no final como um pedido, caso não seja pago, que seja bloqueado, que seja isso, que seja aquilo, para você ter a finalidade de receber esses valores. Aí você, no final, ainda dá-se o valor da causa, tantos reais, né, termos em que você pede deferimento, né, local e data de advogado e OAB. Bem simplesinha essa peça. É a peça mais simples até agora. Então, você não vai ter erro de fazer, tá? Vou mandar para vocês também alguns modelos, para não ficarem perdidos. E também, agora a gente faz um intervalozinho. Na próxima aula, a gente volta resolvendo o problema que nós temos aí para resolver, certo? Que vai estar como atividade. Nós temos o problema da atividade 8 para resolver. Nós vamos resolver junto e vai fazendo a peça junto, para não ter problema também para vocês. Ok? Um abraço, até mais.